Fala pessoal, tudo certo? Então vamos agora para a nossa última aula de front-end. Nessa videoaula é de extrema importância que vocês não deixem de pular o passo anterior, que é a aula 11, nós estamos na aula 12, porque eu fiz umas correções significativas de alguns erros que eu acabei cometendo durante o percurso desse workshop. Então peço que vocês deem uma olhadinha justamente nesse commit aqui, alterações significativas no projeto, aula 11, correções. Inclusive, a aula anterior eu chamei de correções para justamente a gente dar prosseguimento corretinho para essa aula que agora ela é uma aula final do front-end, mas ela é muito importante porque é com ela que nós começaremos a pensar na integração da nossa aplicação com o back-end, tá? Então, voltando aqui para o nosso Visual Studio Code, o que nós vamos fazer, tá? Se vocês abrirem aqui a nossa aplicação, né, que inclusive ela não está executando, nós vamos trabalhar justamente na ação do clique do botão de adicionar um funcionário, tá? Então, a gente vai estar trabalhando aí com as informações de enviar os dados para o nosso futuro back-end que a gente vai estar desenvolvendo a partir da aula 13. Então, abrindo aqui o nosso VS Code, eu vou pedir um favor para vocês. Primeira coisa que nós vamos precisar fazer é vir aqui no arquivo funcionário.service.ts. E como a gente já vai começar a trabalhar com envio de dados, então a gente já vai começar a trabalhar com os verbos HTTP. Quando a gente está submetendo um dado, a gente trabalha com o verbo POST. Então é justamente com ele que nós vamos trabalhar agora. Tá? Então a primeira coisa aqui que nós vamos fazer vamos vir aqui em import http client from angular-common não, né? http. Um outro ponto importante, eu vou estar deixando no link. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, http client angular. Eu vou até deixar separado aqui. Eu peço para vocês darem uma olhada muito rápida, se possível, rápida não, né? Se possível, fazer esse exemplo aqui. Esse aqui já é um CRUD, mas sem conexão com a base de dados, tanto que ele usa um JSON. Mas seria bom vocês fazerem esse exemplozinho aqui da documentação do Angular. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui tem um live exemplo. Aqui tem toda uma aplicação, né, com todo o CRUD, né, no caso. Peço que vocês fazem esse exemplo, porque é o que a gente vai começar a trabalhar aí com a integração do front com o back-end. Notem que tem um to-do list aqui. Está bem completo. Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo esse guia do HTTP Client do Angular, tá bom? É o que eu falo, a documentação é muito importante, então peço a vocês darem uma olhadinha, porque de fato as documentações é o melhor lugar para você aprender qualquer coisa necessária, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui vamos lá. Show. Então declaramos aqui, fizemos o import do HTTP Client. Agora nós vamos aqui dentro deixa eu só separar isso aqui. Dentro de funcionário service, nós vamos fazer a chamada da URI, no caso, né, que é a nossa URL, e nós vamos chamar de funcionário, né, porque a gente está, né, criando um novo funcionário. Deixa eu só dar uma diminuída aqui para ficar melhor para mim. Tá? Porque quando o usuário vier aqui, tá vendo? Ó? Ele já pega essa pathzinha aqui que é o funcionário. Aí o restante é a rota. Tá? Então, voltando. Show. Feito isso, dentro do construtor, nós vamos fazer a chamada justamente deste HTTP client. Então, nós vamos declarar ele como um private HTTP, dois pontos, vamos chamar HTTP client
Beleza. Então, feita a chamadinha aqui dentro do nosso construtor. Então, aqui agora, perdão, nós vamos trabalhar agora justamente com a ação do clique do botão do adicionar funcionário. Então, a gente vai escrever o seguinte assim, ó. Método responsável por adicionar um novo funcionário btn adicionar funcionário. Isso é importante salientar, né? Então, a gente vai criar o nome deste método, que nós vamos chamar de adicionar funcionário, que eu digo, o nome dos métodos e das variáveis tem que estar de acordo com aquilo que é. Se a gente colocar assim, addFunc, o que é addFunc, né? Então, coloca o nome completo. Então, se não me engano, deixa eu só ver aqui, funcionário teste, então nós temos 3 campos, né? Que é o nome funcionário, cargo, número, identificador. Então, vamos pegar esses dados. Cargo, número, identificador. Beleza. E aqui dentro, o ventilador está me matando. Então, mas vamos dar continuidade aqui. Nós vamos criar um objeto, tá? Chamado funcionário. Dentro desse objeto, ele tem o nome funcionário, que é igual a nome funcionário. O cargo, que é o cargo, e o número identificador, que é o número identificador. Deixa eu ver por que está dando erro aqui. Deixa eu ver aqui. E o número identificador. Aqui o Lint está reclamando que não tem necessidade de ter... Eu vou, por enquanto, depois eu vou... Vamos fazer o seguinte, por enquanto eu vou deixar assim. Depois eu vou testar sem o disable aqui, mas por enquanto vamos deixar assim. Tá? Porque o correto é assim, mas qualquer coisa, se ele ver que de fato não precisa, a gente depois vê direitinho. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no console.log, vamos fazer a chamada justamente desse objeto aqui, que quando o usuário ele for fazer a ação do clique lá, eu quero que dentro do console ele retorne esse objeto aqui. Então, deixa eu chamar aqui funcionário, inclusive, para não confundir com essa rota, vamos chamar de funcionário, objeto funcionário, ou object, vamos chamar assim, porque acho que fica mais legível. Beleza. Aí ele vai mostrar para a gente, né, uma lista, né, por exemplo, depois que o usuário clicou no botão, vai aparecer lá, por exemplo, né, nome, funcionário, lá no console.log, né? Um exemplo, Gláucia Lemos, aí depois, sei lá, cargo, aí vai ter lá desenvolvedora, né? E depois o número identificador, aí vai ter lá 1, 2, 3. Aí vocês vão ver isso aqui funcionando. Aí ele vai guardar esse objeto, né, com todos esses dados, só que a gente precisa passar essas informações via post. Como é que a gente faz isso? Então, a gente faz assim, ó, this.http.post, né, porque a gente está enviando uma informação, né, e a gente vai fazer justamente a chamada dessa URI, tá vendo? URI /
add. As rotas eu gosto de colocar em inglês, porque acaba seguindo um padrão. E o objeto do funcionário. Feito isso, vamos dar um subscribe. Tá aqui um res console.log. Ok. Beleza. Depois a gente vai ver se de fato precisa fazer dessa maneira aqui. Qualquer coisa eu tiro esse... desabilito isso no lint, tá? Bom, a parte do funcionário service está pronta, tá? Se ficou alguma dúvida aqui, vocês podem estar me perguntando, criando uma issue lá, né, para perguntar, ou botando a dúvida aqui nessa videoaula. O próximo passo agora que nós temos que fazer é o seguinte: nós vamos agora fazer as alterações necessárias para que a lógica está feita, mas a gente precisa também mudar, alterar lá no HTML. Então a gente vai precisar agora vir aqui, ó. Se não me engano é func, aqui ó, func_add_component.html, e lá na parte do botão, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as alterações necessárias para poder receber esse pacotezinho aqui, né? Lá no HTML. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tirar esse type submit, a gente não vai mais precisar dele. E a gente vai estar usando uma diretiva do Angular chamado click. Então eu clico aqui em click. Ele já pede para colocar uma expression aqui. E qual vai ser a nossa expression? É justamente a assinatura do nosso método .value. Como assim, Glaucio? Então a gente vai vir aqui ó, no funcionário.service.ts. Nós simplesmente vamos copiar o método com seus parâmetros. Vamos colocar aqui dentro da expression. Só que em cada parâmetro que tiver aqui, nós vamos colocar .value. 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 Por quê? Lembra da última aula que eu mostrei para vocês que eu não tinha colocado esse hashtag aqui, ó? Ele vai capturar as informações que o usuário colocou aqui e ele vai passar para cá. E vai passar para cá e vai passar para cá. Beleza? Terminou? Não, ainda tem mais umas coisinhas para a gente fazer ainda. Por quê? A gente precisa agora fazer a comunicação, deixar já preparada a nossa aplicação já preparada para o back-end, né? Então, para isso a gente vai fazer o seguinte, nós vamos vir aqui, ó, em func-add.component.ts e nós vamos adicionar aquele nosso método aqui, tá? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Pera aí. Ah, sim. Então, nós vamos primeiro aqui, ó, fazer o import do funcionário service, porque a gente vai usar justamente esse cara aqui. Tá vendo? Vai chamar o funcionário service from aqui, ó, funcionário.service. A terminação a gente não coloca. E aqui, ó, no construtor, nós vamos declarar ele como private também, ó, private. Vamos chamar de funcionário service, que é funcionário service. Beleza. A gente vai começar a trabalhar com esse cara aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui abaixo, nós vamos criar um outro método. Vou botar assim, ó, método responsável por adicionar um novo funcionário com ação do btn adicionar funcionário. Beleza. Show de bola. Nós vamos simplesmente replicar o que a gente declarou lá no nosso service,
Que esse cara aqui, ó, o funcionário.service.ts, é onde estará todo o nosso CRUD. É onde vai estar o delete, é onde vai estar o update. É ele que vai fazer aquela comunicação entre o front com o back-end. Tá? Depois eu mostro em formato de desenho para vocês, tá? Que esse cara aqui, o funcionário.service.ts, ele comunica com esse cara, que esse cara comunica com esse. E esse cara aqui vai comunicar com o nosso futuro back-end. Entenderam mais ou menos o que vai acontecer aqui? É bom procurar entender o que acontece por debaixo dos panos, até porque se der algum problema, um erro, né, de aplicação, vocês vão ter, opa, então, peraí, tá dando problema nesse arquivo aqui, né? Então é importante entender o que está acontecendo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos replicar, porque por enquanto o nosso serviço no lado do back-end está pronto, mas o front-end precisa reconhecer também que isso aqui é um método. Então, a gente vai replicar esse mesmo método aqui no funched.component e vamos fazer assim, ó, this ponto funcionário service e mais os seus parâmetros. Opa. E está feito. Não, peraí. Eu tenho que dizer qual é o método, né, que ele vai fazer isso. Show. Beleza? Então, feito isso, o nosso front está já preparado. Vamos só botar o ponto e vírgula. Deixa eu só mostrar para vocês como é que ele responde. Deixa eu só executar aqui. ng serve -o. Se ficar alguma dúvida referente a essa aula, eu peço que vocês abram uma issue lá no repositório para que eu possa estar ajudando vocês. Porque tem gente que me fala, mas não está acontecendo isso, está diferente do teu código, porque fica difícil falar sem ver o código. Então é importante vocês abrirem uma issue lá no repositório para até, e se possível, botar até o código de vocês no repositório até para poder forcar, baixar na minha máquina para ver o que está acontecendo, tá? Tá abrindo aqui, deixa eu só trazer para cá, deixa só abrir aqui o mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor, beleza, vamos vir aqui em adicionar funcionário, vou botar só um exemplo aqui, Gláucia, desenvolvedora, e botar um número qualquer aqui. Quando eu clicar aqui em adicionar, ó, note que, ó, ele já me deu aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui para vocês. Isso aqui vai dar erro, por quê? Isso é importante mostrar para vocês por que está dando um erro aqui. O erro é porque a gente ainda não criou o nosso back-end. Tá? Por isso que ele está dando esse erro 404, not found. Mas se vocês notarem, o front já está feito. Ó. Note que ele está retornando direitinho para a gente os dados. Ó, cargo, nome do funcionário, número do identificador, inclusive o número do identificador está até com uma string, depois tem que tratar isso aqui. Porque está dizendo que eu posso jogar, sei lá, qualquer coisa aqui, ó. Depois a gente vai tratar botando uma máscarazinha aqui. Mas deixa eu só... Mas nota que está funcionando, está direitinho, beleza? Então, é isso. Tá? Então, na próxima aula, a gente já vai começar a trabalhar com front-end. Eu peço que vocês dêem uma olhada muito forte, se possível, lá no... Como é que eu posso dizer? Lá naquela documentação do Angular, porque você vai aprender a desenvolver de fato um CRUD. Né? E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo aqui pela descrição do vídeo. Lembrando que todos os códigos desenvolvidos estão disponíveis aqui no meu repositório do GitHub. Eu vou deixar também aqui na descrição. Tá? E essa aula 12 vai ser o commit 27. Okay? Então, lembrando que a gente já praticamente terminou o front. Claro que no final de tudo, eu vou ter que tratar essas máscaras, né? Porque, por exemplo, a gente está tendo um probleminha aqui,
que ele está interpretando isso aqui como uma string, né? Mas na verdade não é. Um número identificador é um número, né? Mas eu acho que eu vou fazer esse tratamento lá no banco. Acho que é isso que eu vou ensinar para vocês. Acho que esse que eu Mas eu posso já tratar isso aqui já no lado front. Mas vamos fazer o seguinte, para não delongar bastante, vamos fazer esse tratamento, né, lá no lado do banco, tá? Então é isso, pessoal. Então a próxima aula já se preparem, que a gente vai estar trabalhando aí já com o back-end, já para ir já para os finalmente, né, desse workshop que está ficando muito legal. Lembrando que eu vou estar fazendo aí tem 2 módulos, né, que é o módulo front-end, está terminando agora. A gente vai iniciar o módulo back-end, deve ter mais ou menos umas 4 aulas, mais ou menos. E eu vou ter um outro módulo aqui para poder colocar essa aplicação na nuvem, para até vocês mostrarem com um portfólio e tudo mais, tá? E se vocês quiserem, tem outros links disponíveis aqui e tem bastante conteúdo bem legal aqui. Falou, pessoal? Então, até a próxima. Tchau, tchau.